Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar, repercutir um pouco dos estaduais, né? O que foi essa rodada de final de semana dos estaduais. Eu quero começar rapidamente falando de Palmeiras, né? O Palmeiras está de volta a São Paulo, né? Chegou aí, foi bem recepcionado. Aliás, após a partida, foi muito bem recepcionado pelos torcedores ainda lá em Abu Dhabi, aplaudido, chegando em São Paulo. Chegando no CT também, muitos torcedores ali nos arredores aplaudindo o elenco, inclusive vídeos aí, ainda no hotel, de alguns torcedores. O Luan, zagueiro Luan, que falhou ali no gol do Lukaku, autor do pênalti, né, da derrota, depois da expulsão, chorando copiosamente ali no saguão do hotel e apoiado por torcedores ali mesmo, dizendo que ele é gigante, que ele está na história do clube. Depois, em São Paulo, o jogador saindo de carro ali do CT, a galera gritando em peso, Luan, 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 ele abre a janela, acena pra galera. Então acho que isso foi fantástico por parte do torcedor palmeirense. A gente não pode deixar de exaltar aqui essa manifestação positiva da torcida palmeirense com relação ao Luan. O Luan é um grande zagueiro, né? Inclusive, o próprio Abel Ferreira falou em alguma das coletivas da Libertadores que o Luan é mais técnico que o Gustavo Gomes, né? E o Gustavo Gomes é tido por muitos como um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro em atividade no Brasil, atuando no futebol brasileiro. Mas o Gustavo Gomes a gente sabe como é, ele tem muita técnica, ele tem muita raça, né? Ele deixa tudo dentro de campo. O Luan ele é simplesmente mais técnico, né? Você não vê ele é, com, com garra, com aquele olho, com aquela vontade, né? Aquela vontade ele tem, né? Mas você não vê a mesma reação que a gente vê, por exemplo, no Gustavo Gomes. Então é um cara que, de fato, como alguns torcedores se manifestaram, está na história do Palmeiras, né? Participou aí dessa conquista recente, desse bicampeonato de Libertadores. Eu acho que é um cara que não merecia, né? Ele é um zarão, né? Como eu falo do São Paulo, que o Gustavo, que o Thiago Volpe, ele é meio azarado, ele acaba atraindo alguns gols. O Luan é impressionante, né? Ele, claro que no Mundial da temporada passada, ele não foi sem querer, né? O pênalti que ele marca ali no Ginac, né? Se eu não me engano, atacante do Tigres, não foi sem querer. Ali foi uma precipitação, um erro. Nessa final não teve muito o que fazer, né? O pênalti que foi marcado, tem até pessoas que contestam. Eu falei, é muito interpretativo, né? É claro que está na regra. A FIFA costuma marcar esse tipo de lance, né? Existe a recomendação para marcar. E não, a nível internacional, como é o campeonato mundial, quando o árbitro de vídeo chama o árbitro principal, dificilmente o árbitro vai voltar atrás, né? O árbitro de vídeo chama quando é um lance incontestável, né? Assim como foi a expulsão, mas o lance da expulsão e aí já não valia nada, né? O Luan era o último homem, ele tinha que tentar alguma coisa, ele tentou, o gol acabou não saindo, né? O Chelsea não aumentou o placar, então até foi bom para o Palmeiras de repente, né? Porque nada mais ia acontecer naquela altura do jogo. Se o Chelsea decidisse entregar a bola ao Palmeiras, o Palmeiras não ia conseguir fazer absolutamente nada para furar as linhas de marcação do Chelsea, até porque não tinha mais jogador para isso. Então, gostei muito da manifestação positiva da torcida palmeirense. Eu acho que tem que ser isso mesmo. É um esporte, gente. O Palmeiras foi lá, fez a sua parte de forma muito digna, fez o que pôde. Infelizmente, não tinha como, né? O Chelsea começa, o Thomas Tuchel começa a rodar o seu elenco e a qualidade fica evidente, né? Os jogadores que o Chelsea tem para compor o elenco fica evidente, é um absurdo. O Palmeiras, infelizmente, o Abel Ferreira teve que substituir o Rafael Veiga ainda cedo, porque ele pediu para sair, e o Palmeiras perde um articulador no meio campo, né? Infelizmente perde. De repente o, o Scarpa poderia fazer esse papel? De repente sim, mas o Palmeiras não estava preparado para isso. O Scarpa não é treinado para isso, né? Então não tinha condições nenhuma dele assumir esse protagonismo após a saída do Veiga. Aí quando saiu o Dudu também perde-se muita qualidade no ataque, né? Que aí o Dudu poderia eventualmente, apesar de ser mais atacante do que um criador de jogada, ele poderia assumir esse protagonismo, mas ele também sai. Então fica muito claro
né? A falta é, é, de peças de reposição para o Palmeiras. Né? Por exemplo, entra o Rafael Navarro, fica um centroavante isolado, né? Ele vai fazer o quê? Né? Depois, ainda mais pro final do jogo, o Abel Ferreira coloca o Daverson, aí fica o Daverson e o Navarro. O que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? De repente, numa bola rifada na área, dois centroavantes altos, enfim, pode acontecer alguma coisa, né? Contar com a sorte, como aconteceu a penalidade do Thiago Silva, poderia, mas assim, é muito apostar na sorte, né? Então ficou muito claro isso e espero que a torcida palmeirense mantenha essa, essa manifestação muito positiva, apoiando o elenco vai precisar disso, né? O Palmeiras ainda joga a Recopa contra o Atlético Paranaense, então aí seria o último torneio para fechar de vez a temporada de 2021. Acho que o elenco precisa disso. O elenco está abatido. O Abel Ferreira falou: vou proibir os jogadores de não celebrarem o segundo lugar. E pode até ter sido celebrado, mas é natural o abatimento. Você vê a cara do Dudu, né, nas fotos do Mundial. Ele ganhou o troféu ali de segundo melhor jogador. Thiago Silva ganhou o de melhor jogador. E o Danilo, o terceiro melhor jogador. Chama atenção, 3 brasileiros, né, entre os 3 melhores do Mundial de Clubes da FIFA. É muito importante isso, a gente ressaltar. E a cara do Dudu deixa muito claro a tristeza, o abatimento, porque ele queria o título, né? Era uma grande chance. O Mundial pode mudar de formato, né? Então, talvez tenha sido a grande última chance de um clube nem brasileiro, sul-americano também. A gente não sabe, claro, a FIFA quer mudar o formato, mas a gente não sabe se vai mudar ou não ainda. Se mudar, aí vai ficar praticamente impossível, né? Que vão ter muito mais europeus. E para um clube sul-americano, de repente vence um europeu numa partida ali, num bate-rebate, leva para as penalidades, mas você vencer três europeus eventualmente é praticamente impossível, né? Ainda mais se a gente imaginar que tem no Mundial tenha o Bayern de Munique, o Real Madrid e o Chelsea, por exemplo, né? Um de cada país. Aí fica praticamente impossível, né? Um clube brasileiro ter que fazer um caminho, eventualmente derrubando pelo menos 2 desses 3 que eu citei. Eu só citei 3, hein? Só citei 3. Então foi a grande chance, né? E eu vi, já sondei o Twitter da Leila Pereira, muitos torcedores já se manifestando, cobrando, né? Manifestando é, é, descontentamento pela falta de investimento antes do Mundial. Existem duas coisas, né? Você trazer as peças de reposição, a gente viu aí, né? Pegar, por exemplo, os que foram contra Jailson, Danilo, Atuesta, eles não atuaram bem, né? Eles não atuaram bem, eles não estão ainda entrosados com o elenco principal. Então trazer jogadores não é a resposta para tudo. O Palmeiras trouxe alguns. Claro que não são aqueles grandes. Mas se trouxesse um cara super consagrado, o cara não precisa de entrosamento. Ele veste a camisa e vai para cima, né? Tem muito disso também, mas tem muito de apostar, de arriscar, né? O Daniel Alves, por exemplo, no São Paulo, é um cara que você olha pro Daniel Alves, só vestir a camisa e pôr em campo, né? Mas não deu certo, né? Então, você trazer um cara medalhão, se é que a gente pode dizer assim, usar esse termo, se a gente trouxer um cara medalhão e pôr o cara para jogar, nem sempre é sinal, significa que vai dar certo. Então tem dessas coisas, né? Agora, que ficou claro que um centroavante matador fez falta, fez falta. Por isso que eu disse no último podcast, se é para cobrar alguém, não cobre o elenco, não cobre o Abel Ferreira, cobre de repente a presidente, obviamente, né? Que já está sendo cobrada, ela está lá para isso. Eu acho que o torcedor tem que cobrar a presidente, por mais que eu acho que não ia mudar muito, né? Trazer grandes jogadores. Se a gente vê aí o Monterrey, por exemplo. O Monterrey fez grandes contratações e ficou em 5º lugar, né? E aí os grandes especialistas colocavam o Monterrey como super favorito a chegar na final, porque investimento e tudo mais. Não aconteceu. Investimento não é significado de resultado. É lógico que significa resultado no longo prazo, mas num curto prazo é muito complicado, né? Mas se tivesse um centroavante, mesmo que ele não esteja entrosado, ele teria marcado no primeiro tempo? Pode ser sim. O Palmeiras no primeiro tempo, como eu já falei antes, e todo mundo vem falando, teve pelo menos 2 grandes chances. Se tivesse o tal do camisa 9 lá,
o Palmeiras poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, né? Teria sido uma história diferente? Poderia, mas aí agora é pura especulação, é tudo e se, viver de e se não resolve a vida, né? Mas repito, se é para cobrar alguém, não culpe, né? Não culpe o elenco, não culpe o Abel Ferreira, a comissão técnica, os funcionários, não culpe o Luan principalmente. Tô gostando muito de ver, gostei muito de ver essa reação, cara. Assim, é de ficar realmente emocionado, porque assim, é um cara que, batalhador, após a partida do Al-Ahly, ele estava extremamente contente pela atuação que ele teve, né, de poder se redimir do erro que ele cometeu no Mundial passado. Então é um cara que tende a crescer com isso, né? Ele tende a crescer com isso e tende a ganhar uma idolatria no Palmeiras, né? Poxa, você para pensar o Marcos em 99, teve aquela falha contra o Manchester United, aquela falha épica contra o Manchester United, e ele é ídolo, ele é amado pelo Palmeiras. O Luan pode seguir um caminho parecido, né? É um gigante, cara. É assim, um cara que tecnicamente ele é muito bom. E eu falei, elogiado inclusive pelo Abel Ferreira já. Então eu gostei muito de ver e repito, assim, se é para caçar as bruxas, comece pela presidente, como eu já estou vendo algumas manifestações, apesar de não concordar com todas, mas ela tá lá para isso, né? Culpe o árbitro, né? Porque, pô, o último lance do jogo, você vai estragar o espetáculo mesmo, por mais que seja uma falta protocolar, uma marcação protocolar, deixa ir para os pênaltis, né? Deixa a galera fazer a festa. Existe essa contestação também, né? E terceiro, culpa o Tite. Tite convocou o Everton, cara, em vários momentos do jogo, o Everton era o desafogo, né? Ele que faz o lançamento direto do gol pro ataque. E várias vezes isso deu certo no Palmeiras, várias e várias vezes. O Everton errou vários desses chutes, vários. Ele chutava de longe, a bola saía direto para a lateral, né? Claramente fora de ritmo. Então, se quer culpar, culpa a Leila Pereira, a presidente, culpa o Tite, né? Que convocou o Everton no momento de preparação importante. E ele mesmo assim, apesar de não ter sido ameaçado como goleiro, ele fazendo esse trabalho de pivô poderia ter ajudado o Palmeiras de alguma forma um pouco melhor, né? E não conseguiu, porque claramente fora de ritmo, né? De entrosamento nesse tipo de ligação direta do campo de defesa para o ataque, né? Que, repito, ele já fez muitas vezes isso, o Palmeiras já marcou alguns gols dessa forma, né? Em terceiro, o juiz, né? De repente faltou uma sensibilidade, claro que o que é certo, o que é certo tem que ser marcado, mas poxa, de ter esse lado, essa sensibilidade de olhar e falar, cara, não foi intencional, o cara tava tirando, vou fazer vista grossa, não sei. Aí seria injustiça com o Chelsea também, mas é só pra, trago isso só para ilustrar, para trazer pro torcedor palmeirense apoiar o elenco. Eu acho que o elenco, com esse apoio, tende a crescer ainda mais, né? Um elenco muito maduro. Eu acho que é um time que tende, com esse apoio, com esse abraço do torcedor, tende a fazer uma temporada gigante em 2022. Gigante pela continuidade do elenco, pela continuidade da comissão técnica, né? Agora, o que eu não concordo é com algumas coisas, né? Primeiro, o torcedor morreu, né? O torcedor veio a falecer. Confusão ali nos arredores do Allianz Parque. Um torcedor baleou o outro e um torcedor morreu, né? Diz ele foi preso e diz ele que foi em legítima defesa, né? O que o cara tá fazendo com uma arma ali? Ele foi com a clara intenção de causar confusão, né? Foi com a clara intenção de causar confusão. Porque o cara dizer que foi em legítima defesa, santo ele não é. Alguma confusão ele começou lá no meio, né? Então, esse é o primeiro destaque negativo, a polícia chegando lá, jogando bomba de gás para tudo quanto é lado, inclusive repórteres que relataram que os donos de bar fechando a porta, a polícia jogando bomba por baixo da porta, cara, assim, todo mundo lá dentro, esse cara quer matar a galera sufocada lá dentro, né, porque eles acham que tem algum bandido lá, assim, algumas coisas que infelizmente acabaram manchando o espetáculo, porque a festa estava muito legal. É claro que existe a revolta depois de uma derrota, é claro que existe, né? Mas é todo mundo da mesma torcida lá, né? Isso que é incompreensível, né? Então esse é o primeiro destaque negativo, esse é absolutamente negativo. O outro, a presidente do Palmeiras, né? Falando que vai seguir com o projeto, que
Cara, poxa, o investimento era para ter sido feito agora, né? A presidente vinha a público agora, é melhor ela não falar nada, melhor nem dar entrevista, porque o investimento tinha que ter sido feito agora, né? Esse talvez tenha sido o último ano do Mundial de Clubes nesse formato. Esse talvez tenha sido a última grande oportunidade do Palmeiras vencer um Mundial da FIFA, né? Porque antes de 2000 não era oficialmente da FIFA, né? Mas a FIFA reconhece os mundiais anteriores, né? Tirando a Taça Rio. Então, perdeu a grande chance, né? Se era para não medir esforços para ganhar o mundial, era para ter sido feito esse ano. E aí ela optou por uma responsabilidade fiscal, o que eu concordo também. O que eu não concordo é com os discursos, né? Agora vai fazer discurso para se aparecer, para tentar agradar o torcedor já tá pé da vida com ela. Não adianta falar em reforço agora. Agora é tarde, né? Ah, não, mas a gente vai em busca de mais uma Libertadores. Cara, o mais fácil, você já tava lá, cara. Agora você vai em busca de mais uma Libertadores. Você vai fazer você já tá no topo da montanha, né? E aí você compra equipamento para ficar no topo da montanha. Ah, não, agora a gente vai descer a montanha e a gente vai tentar subir o Everest de novo, né? Como se fosse fácil, como se fosse garantido. Não é, né? Então, assim, é uns discursos meio irracionais, assim, né? Então, esse também é outro aspecto, outro ponto negativo. O terceiro não é nem ponto negativo, né? Mas é só cara, uma coisa que eu vi e que chamou a atenção. É, duas coisas, na verdade, né? Uma repórter do Sport TV falando sobre o comentário do Edmundo, né, que o Edmundo falou que o Lukaku, não foi bem essas palavras, mas em resumo, disse que o Lukaku tem muita força física e pouca técnica, né? E essa jornalista disse que o Edmundo foi, né, racista nesse comentário, né? Fazendo alusão de que o jogador africano tem muita força física, mas não tem técnica, né? Cara, assim, jornalista branca, eu não, o que é o racismo estrutural é difícil da gente que não tem descendência afro, que não é afrodescendente, é difícil a gente afirmar o que é racismo ou não, né? E ela é uma mulher branca. Então eu não quero aqui condenar ela, também como eu já vi alguns outros jornalistas fazendo, mas eu acho que quem tem que falar sobre isso são pessoas que têm um entendimento, né? Ela acha que tem um entendimento. Ela é uma estudiosa, ela conhece sobre o assunto, mas ela não entende sobre isso. Então eu acho que antes de você acusar uma pessoa de algo tão forte, você precisa pedir a opinião de outras pessoas, né, afrodescendentes que viveram preconceito na pele, para dizer se aquilo teve um tom racista ou não, né? Porque é um colega de profissão. O Edmundo hoje trabalha no meio jornalístico. Ele é um colega de profissão. Então essas coisas de você, essas brigas entre aspas, né? Essas alfinetadas entre colegas de profissão é muito ruim, né? Porque querendo ou não, uma hora você pode precisar do cara, né? Para entrar em algum lugar, para ir para alguma coletiva, enfim, alguma coisa, eventualmente você pode precisar, queria bater um papo com aquele jogador, você pode fazer a ponte. Rola essas trocas de favores no meio jornalístico, né? Então é muito ruim esse tipo de coisa. E eu não vi maldade, obviamente, no comentário do Edmundo. O Edmundo foi um craque atacante, ele sabe do que ele está falando, muita gente não concorda, e eu também não, de que o Lukaku não tem técnica, mas sem dúvida, ele tem mais força física, para mim também. Ele tem mais força física do que técnica, mas não que ele não tenha técnica. O Lukaku é um cara extremamente técnico para mim. Ele não chegaria onde chegou só com força física, né? Mas de longe eu vi um mínimo de comentário racista. Agora, eu não entendo a gente sabe o que é o racismo direto, né? Quando você usa palavras diretamente, mas o racismo estrutural é aquela coisa que está nas entrelinhas, né? São aquelas coisas que a gente fala, por exemplo, a gente fala o termo humor negro, né? Isso é racismo estrutural. Por que o que é negro é ruim, né? O tal do humor negro.
a ovelha negra, né? Por que o que a negra é ruim? Então isso é o racismo estrutural. E existem vários outros comentários meio pejorativos que se enquadram no racismo estrutural, mas eu não tenho conhecimento disso, porque eu não sou um afrodescendente. Então acho que se você quer opinar, não opine, por mais que você queira. Deixa para uma pessoa falar, ó, chama um colega de profissão. Você poderia, por favor, fazer uma revisão do que foi falado e deixar sua opinião pessoal sobre isso. E aí, né, comenta em cima do comentário do colega. E não afirmar coisas que você não sabe, né? Que você acha que sabe. Ninguém nunca vai saber. Um branco nunca vai saber, por mais que ele queira entender, ele nunca vai saber o que é o racismo que um afrodescendente sofre. Nunca. Por mais que ele queira, por mais que ele estude, ele pode ler 1000 livros. Se você não viver na pele, você nunca vai saber, né? Esse que é o problema. Então eu vi uma coisa muito negativa, né? Porque, cara, pra quê, né? Enfim, tem coisas que a gente fica pensando, às vezes faz as coisas no calor do momento e acaba falando bobagem, né? E assim, não é nem querendo desqualificar, né? Porque às vezes vão entrar uma outra ala e dizer que todo mundo está sendo machista, porque é uma jornalista mulher, né? Mas estou desqualificando de forma alguma, eu só estou dizendo assim que para você comentar uma coisa tão séria como é o racismo, não adianta você ser branco e achar que sabe sobre o assunto. Não adianta. Então é preciso muito cuidado. E é aquilo que eu também falei, a questão de serem colegas de profissão, né? O Edmundo é um jogador, mas hoje ele trabalha no meio jornalístico, apesar de não ser jornalista. Então, o, o- a, a cortesia, né? Cortesia não, a cordialidade entre colegas de profissão também faz parte. A cordialidade e o respeito com colegas de profissão também faz parte, né? Então acho que foi uma infelicidade, né? Talvez de ambas as partes, talvez de mais partes que agora criticam essa jornalista. Então é isso, gente. Não digo que foi um aspecto negativo, mas poderia ter passado sem isso. E o último, para encerrar, o discurso do Jorginho, né? O Jorginho nem jogou, e aí veio depois falar que se todo mundo vinha falando, mais respeito com o Chelsea, aí o repórter perguntou para ele quem que falou, né, mal do Chelsea. Aí ele, num tom bem irônico, pro repórter, vocês sabem quem falou. Cara, eu só pude apurar um jornalista que disse que o Chelsea não tem camisa. Todos os 95% da imprensa brasileira cravou e continua cravando o Chelsea como super favorito, né? Super campeão. Então eu não entendi esse discurso do Jorginho. Agora é fácil, né? Vir depois do jogo ironizar um jornalista. Poxa, pega pra ver a entrevista. Ele foi, para mim, foi até um pouco mal educado a forma como ele falou. Vocês sabem quem falou. A gente não sabe quem falou, né? Se ele viu uma fake news ou se ele viu um cara falando, ele não pode generalizar para a imprensa dizer, isso serviu de motivação também. Obrigado, porque ele serviu de motivação. Ele nem jogou. Serviu de motivação para quem, né? O Thiago Silva, ele cometeu um pênalti e quase, né, jogou abaixo o título mundial do Chelsea. Quase não, né? Porque era só um empate, né? Mas enfim, poderia ter jogado por água abaixo, porque num chute fora da área, numa bola rebatida, né, numa disputa de penalidades, o desastre poderia acontecer. Então, também não digo que foi um aspecto negativo, mas é aquela mesma coisa que eu falei antes, né, sobre o negócio do Edmundo. Poderia ter ficado passado sem, né? Poderia ter passado sem, né? Mas enfim. Acho que o jogador está no direito legítimo também, né? De comemorar. Agora, poxa, ficar de ironiazinha, né? Ninguém falou. E assim, talvez ele queira. Talvez ele tenha sentido com a torcida. Agora, ele é torcedor São Paulino. Se o São Paulo chegasse na final, ele não ia torcer pro São Paulo, ele não ia dizer que o São Paulo ia ganhar. É isso que o torcedor faz, esse é o trabalho do torcedor. Agora, se ele quer desqualificar o torcedor, então vai trabalhar com outra coisa, né? Não vai ser jogador de futebol, porque na Copa do Mundo, os torcedores italianos, se pegar o Brasil de repente, o que o torcedor italiano vai falar? Vai falar que vai perder do Brasil? Não, os caras falam, não, nós vamos ganhar, é difícil, mas
vai ser 1-0 para nós, né? É normal, isso é coisa de torcida. Agora, se o Jorginho quer desqualificar a torcida palmeirense, é no mínimo desrespeitoso, né? No mínimo desrespeitoso. Ainda mais ele que abriu mão de ser cidadão brasileiro. Então, aí não é uma escolha pessoal dele, não tem nada a ver com isso. Agora, ele fez uma escolha, então não desqualifique o torcedor brasileiro, né? Respeite o torcedor brasileiro, respeite as suas raízes, por mais que você não seja palmeirense. Então, não sei, eu acho que foi muito. Eu não quero tirar palavras da boca do atleta, obviamente, porque a imprensa, a grande mídia, sequer falou, desqualificou o Chelsea em qualquer momento. Né? O que todo mundo estava comentando é que estava torcendo para o Palmeiras, no máximo, né? E que o Palmeiras estava no melhor momento e o Chelsea não vivia o seu melhor momento. E que por isso o Palmeiras poderia ganhar. E eu falei aqui também, acho que o Palmeiras vai ganhar, porque o Palmeiras vivia um bom momento, mas achar não é desqualificar o Chelsea, né? Isso não é desqualificar ninguém. Você vai ver um jogo de boxe, falar, o novato vai bater o Mike Tyson, né? O novato vai bater o Anderson Silva. Isso é desqualificar o atleta? Não, é um achismo. Né? Achismo faz. É igual você ir lá e fazer uma aposta esportiva. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Vou dar 100 conto aqui. Tô desqualificando o Chelsea? Cara, assim, ó, é uns comentários que beira a infantilidade, né? Eu deixo aqui meu manifesto porque, assim, não teve nem pé nem cabeça essa entrevista aí do Jorginho pós-jogo, né? Que ele é um baita jogador, que ele teria espaço na seleção brasileira hoje, seria titular na seleção brasileira, que eu fico chateado dele não atuar na seleção brasileira, tem tudo isso. Agora, desqualificar a imprensa e pelo menos minha opinião pessoal, eu acho que não foi nem imprensa, foram mais os torcedores, né? Agora, se ele vê podcast de torcedor palmeirense, poxa, então você tá fazendo errado, né? Tá fazendo porque os podcasts, enfim, de torcidas vão obviamente apoiar o seu time, né? Então você tá fazendo tudo muito errado, né? Tá no esporte errado, tá na profissão errada. Que eu acho que não, porque é um cara talentoso, mas enfim. Ganhou. Assim, precisa provocar o. Não, provocar não, né? Mas precisa desqualificar a imprensa, enfim. Provocação faz parte, eu acho que faz parte. E aí já houveram muitas provocações, muitos memes, eu acho que tudo isso é válido. Alguns, torcedor brasileiro é criativo, alguns, peço perdão ao torcedor palmeirense, mas alguns é realmente uma criatividade muito exacerbada, né? Mas eu não vou trazer aqui, claro. Vou seguir com estaduais, né? Já estendi muito tempo falando de Mundial, de Palmeiras. Eu queria comentar porque são coisas que poxa, a morte do torcedor é uma coisa, cara, é uma mancha péssima no nosso esporte, né? Quando que a lei vai ter uma atuação séria com esse tipo de crime relacionado ao esporte, né? O discurso da Leila Pereira vem falar de continuidade de projeto, de investimento depois da derrota. Agora, poxa, tudo bem que tem que continuar, mas agora não é o momento de falar disso, né? Porque o que o torcedor vai falar é o que eu falei. Tinha que ter sido feito antes, né? Tinha que ter gastado dinheiro antes. Agora é tarde. Agora você vai querer investigando para buscar a terceira Libertadores consecutiva. Vai fazer o mais difícil, quando em teoria o mais fácil já estava lá, que era já tá lá, já está classificado. Então, né, era uma boa hora para ficar quieto, né? E aí, enfim, a suposta, não digo que foi acusação de racismo, mas falou que o Edmundo foi racista, o Jorginho meio que desqualificando a imprensa brasileira. Então, cara, são coisas que a gente vê, a gente fica chateado, né? Porque, poxa, a festa tava tão bonita, né? E por causa de uma derrota começa a acontecer coisas, cara, começa a acontecer babaquices, né? Que não condizem com o esporte. Né? O esporte é muito maior, né? Pra quê, né? Pra quê? Mas vamos seguir o jogo, vamos falar de estaduais agora sim, porque eu já tô me delongando demais aqui. Falar do Clássico Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. O Galo saiu vitorioso, né? Um jogo que foi... ninguém abriu o placar no primeiro tempo e o Atlético consegue encontrar um gol no segundo tempo já. Mais avançado ainda no segundo tempo, cara, o Atlético pressionou, né? É assim, impressionante esse ataque. O Atlético é muito ofensivo. E aí quem fala... Aí pro Silvinho, acho que vale pro Silvinho ver, né? Que ele falava que o Corinthians era muito ofensivo. Muito ofensivo é o time do Galo. É impressionante. Né? A bola chega na área...
A bola, por exemplo, o Arana entra na área com a bola, tem 2, 3 jogadores do Atlético na pequena área para pegar o rebote, cara. Isso é impressionante. Pega para ver os melhores momentos do jogo. Tem pelo menos três lances que não foram gols, que alguém chuta de longe e tem 3 caras dentro da pequena área. Assim, é impressionante para pegar a sobra. Cara, é assustador, mano. É um time muito ofensivo. Muito ofensivo. O América tentou segurar, competir da forma como pôde, mas aí não deu, né? O Arana abre a porteira e depois o Savarino amplia o marcador aí já mais pro final do jogo, num lance que a bola sobrou pro Hulk, o goleiro defendeu e aí sobrou pro Savarino que fez um belo gol. Então é essa postura ofensiva. Tinha 2, entendeu? O Savarino disputou a bola com um outro, eu esqueci quem foi, um outro jogador do Atlético. Os caras disputaram a bola para fazer o gol, velho. É impressionante. Tipo, esse time é muito ofensivo. E falei mais de uma vez, o Galo tem um baita time titular, hein? É um trator esse time titular. O time reserva precisa melhorar muito, mas o time titular do Atlético é um trator. É uma máquina e vai disputar sim todas as grandes competições. Todas não, porque o time reserva precisa melhorar para que o Galo seja competitivo em tudo. Mas que vai brigar por um grande título, isso sem dúvida nenhuma. Início de trabalho do El Turco é muito bom. É muito bom. Cedo ainda para a gente cravar qualquer coisa, sem dúvida nenhuma. Mas o trabalho inicial, ele é muito bom. Ele é muito interessante. Agora a gente pula para o líder do Mineirão, né, do Campeonato Mineiro. Cruzeiro 3-0 para cima da Tombense. Né, o Cruzeiro fazendo uma grande campanha, né, nesse Campeonato Mineiro. Eu acho que são coisas para a gente falo várias vezes aqui no podcast. Por mais que algumas pessoas, os mais pessimistas possam dizer que mas jogando contra times fracos é obrigação. Não, não é obrigação. A gente vê, por exemplo, o Fluminense, que engatou uma sequência de vitórias, mas o Fluminense vence por 1-0 contra adversários com elencos muito mais limitados, né? Que o do Fluminense, no caso. Então é importante você fazer mais de um gol numa partida. Mostra o quanto o elenco está querendo, o quanto o elenco está querendo se organizar, quanto o elenco está querendo buscar. Eu começo a ficar mais otimista com esse Cruzeiro para a campanha na Série B. Tá? Começo a ficar, não digo que ainda estou otimista, porque ainda é muito recente esse projeto, essa questão do clube empresa, essa gestão do Ronaldo. Eu acho que ainda é muito cedo para cravar alguma coisa. Mas começo a me animar. Começo a acreditar de que o Cruzeiro pode voltar para a Série A, e voltando para a Série A, pensar em título, em qualquer Libertadores é muito distante, mas não digo que vai cair se voltar para a Série A. Não digo que vai ser saco de pancada dos times grandes, não. É um time que está se organizando, está se estruturando, colocando as contas em dia, pelo menos pagamento de salário, e o reflexo a gente vê dentro de campo. Né? Quando o departamento de futebol, a comissão técnica e os jogadores falam a mesma língua, você vê como o negócio acontece. Né? Aí você pega o São Paulo, por exemplo, que cada um quer falar uma língua, quer falar o seu idioma, nada dá certo. Né? Apesar de que o São Paulo ganhou nessa última rodada. Então, o Cruzeiro mostra que todos os departamentos aparentemente estão em boa sintonia. E isso é o primeiro passo para o sucesso, né, do Cruzeiro nessa campanha aí na Série B, nessa nova gestão do Ronaldo. Tá? Internacional venceu o Caxias por 1-0. O jogo foi difícil, hein? Foi difícil para o Colorado vencer. Tava numa sequência aí, 3 jogos sem vitórias, né? E agora consegue arrancar uma vitória, um placar mais magro. Não houve a evolução tática, né, que o Cacique Medina tanto vem pregando, mas voltar a vencer é sempre importante para dar confiança, né? Agora precisa muito ainda internacional, né? O trabalho do Medina ainda não é bom, assim, não dá para ver um padrão, uma evolução tática, ainda não dá para ver muita coisa. Cedo para falar qualquer coisa, sempre cedo, né? Mas o Campeonato Gaúcho é isso, vai ser uma experiência, alguns treinadores emplacam de primeiro, alguns treinadores levam mais tempo, e o Cacique Medina acho que tem que aproveitar bem esse Campeonato Gaúcho para
conseguir colocar suas ideias dentro de campo e o Internacional conseguir fazer uma campanha melhor nessa temporada, pelo menos falando só em campeonato brasileiro, né? O Grêmio empatou com o Juventude 1-1. O Juventude sai na frente primeiro e o, o Grêmio vai arrancar um empate ali no final do jogo, né? E com direito a vaia pro Wagner Mancini, acho que não tem o que vaiar, né? Não tem o que vaiar. O Grêmio pegou um adversário de Série A, o Grêmio tá na Série B. Pegou um adversário da Série A, tava perdendo, conseguiu empate. Eu acho que, apesar de não agradar, porque tava jogando em casa, quer ver a vitória pra cima de um rival, cara, assim, a partida é difícil, tem que entrar com essa cabeça. Eu tô enfrentando um time de Série A, se eu conseguir jogar de igual para igual, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal de que a campanha na Série B é promissora, né? Agora, exigir a vitória, né? Pela forma como a partida se desenhou, de repente pensar no empate também é muito pouco, de repente sim, mas eu vejo dessa forma. O Grêmio pegou um time de Série A, né? E conseguiu arrancar um empate, né? Então foi emocionante, foi chorado e arrancar um empate no final mostra que o time tem outra coisa que é muito importante na Série B. É você brigar, é você ter coração, né? Se a técnica e a tática não valem dentro de campo, o coração às vezes pode ser o fator diferencial e você aguentar isso até os últimos minutos da partida é fundamental, né? Então o Grêmio mostra assim que é um time que está com corpo para jogar a Série B, né? O torcedor pode questionar o trabalho do Mancini, enfim, tudo isso é questionável, né? Vale para o torcedor. Agora deixa o cara trabalhar, né? Porque o início de trabalho, pelo menos essa temporada, né? Início bem desde o ano passado, né? Mas essa temporada, acho que é bom. O início do Grêmio é bom. É claro que para pensar em Série B, aí a disputa da Série B, aí são outras coisas, né? Aí são outros 500. Agora, pensando no Campeonato Gaúcho, o início é interessante, né? O início é bacana. Eu acho que não pode ficar nessa de pegar um time que disputa a Série A, sofre para empatar, para vencer e achar que tá tudo errado. Se pega um Grenal, clássico é clássico, tudo bem, mas você tá pegando um time de Série A, cara. Então se vier a derrota, não tem terra arrasada, faz parte, né? Você tá pegando um time de Série A, que em teoria tem mais elenco, é mais organizado, né? Tem mais grana, investiu melhor no elenco, em teoria apenas, né? Em teoria. Então acho que essas coisas é cedo, começo de temporada, gauchão, é cedo. É claro que entendo que pro torcedor gremista não tem essa, né? E a gente viu, pô, Paulo Souza perdeu do Fluminense e já a gente chamando de burro. Isso acontece quando perde um clássico. Agora, o passional, beleza, mas tem que ter o racional também do lado, né? O Grêmio vai disputar a Série B. Tem que ter esse racional, né? Que o Grêmio, em teoria, não digo que é inferior como instituição nem nada, mas em teoria, no futebol, o Grêmio está num nível abaixo, em teoria apenas, né? Porque vai jogar a Série B. Em teoria, não fiquem bravos comigo, mas você olha a tabela, você vai olhar o Brasileiro do Série A, o Grêmio não tá lá, velho. Então tem que ter esse racional de pensar, a campanha do Grêmio é outra. A temporada pro Grêmio é outra. E o foco é 100% voltar pra Série A. Agora, tampar o sol com a peneira, querer que ganhe um clássico e achar que tá tudo certo e maravilhoso, vai resolver alguma coisa? Não vai. Nos últimos anos do Grêmio, o Grêmio não ganhou títulos, né? Ganhava Grenais, tava tudo lindo, maravilhoso e não vinha os títulos. É que é mais importante, você ganhar um clássico ou você ganhar um título? O Palmeiras perdeu um clássico contra o São Paulo de forma até humilhante, jogando em casa, antes da Libertadores, foi lá e ganhou uma Libertadores. Que vale mais, né? Eu acho que vale mais ganhar uma Libertadores, né? Então, e o torcedor até esqueceu aquela derrota depois, né? Ou seja, vale muito mais você ganhar um título. Então acho que é isso, o foco é esse. Vale muito mais voltar para a Série A agora. Fluminense e Português. Fluminense venceu por 1-0, é o que eu vinha falando, já tinha comentado o Fluminense antes. O Abel Braga deu uma rodada no seu elenco, deu uma pompada. Deu uma poupada no elenco titular e o Fluminense consegue uma vitória aí simples, né? Uma vitória magra, um gol do Cano, suficiente, né? Esse é vencendo o Fluminense do Abel. É mais uma vitória em sequência,
mais um placar que não é de muitos gols, mas é isso que importa, né? É o foco, né? Como eu vinha falando do Grêmio, qual que é o foco? A pré-Libertadores. Se você ganhar, se você souber sofrer e souber ganhar, nem que seja de um gol, poxa, você está preparado, você está se preparando para o objetivo que é disputar a fase de grupos da Libertadores. E o Fluminense vem fazendo esse trabalho, né? Então você tem que saber qual que é o seu objetivo na temporada. Pelo menos de momento. O objetivo é ganhar um título, mas de momento é chegar na fase de grupo da Libertadores. Então vamos se preparar para isso. O Grêmio, qual que é o objetivo? Voltar para a Série A. Então vamos se preparar para isso. E aí, se tiver que perder clássico, faz parte, né? E o, o Fluminense já venceu 2 clássicos, né? Já venceu 2 clássicos. Então mostra que é um time que está com cabeça também para fazer disputas difíceis, como vai ser essa fase da pré-Libertadores, que é muito complicada, né? É muito complicada. Que equipes que entram aí como franco-atiradoras, né? Não sou favorita. É sempre delicado fazer essa pré-Libertadores. Muitos times já caíram, né? Muitos times grandes já caíram jogando essa pré-Libertadores. Corinthians, mais recente o São Paulo. Perdeu pro Tajeres, se eu não me engano, o São Paulo, né? Então, é uma fase complicada. E o Fluminense está se preparando para isso, né? E o placar pouco importa. O importante é vencer, saber sofrer e vencer. Isso eu acho que é o mais importante. Flamengo 5-0 para cima do Nova Iguaçu. O Flamengo sobrou, hein? O Flamengo passeou nesse jogo. A primeira goleada aí do Paulo Souza. E foi um passeio, né? Absolutamente um passeio. Não houve qualquer risco aí para o Hugo Souza. Tiveram chutes em direção ao gol, sim, mas qualquer risco à meta do Hugo Souza. Qualquer risco. O Flamengo sobrou, foi incontestável, né? Teve gol do Arrascaeta, teve gol do Gabigol, teve gol do Pedro. Cara, teve gol de tudo quanto é gente, né? Então, o Diego também fez gol. Então, assim, um início... Claro que... E aí eu falo, né? Os mais pessimistas sempre vão falar, putz, é um adversário mais fraco, é obrigação. Mas o Flamengo ainda não tinha goleado, né? Então é o início otimista de que pode ser que a metodologia do Paulo Souza está começando a encaixar, né? E eu sempre faço o convite ao torcedor, seja otimista, pense primeiro no lado bom, né? Seja primeiro otimista, depois se 3, 4, 5 rodadas não acontecer, aí beleza, aí você cobra, mas cara, tem que ser otimista. Usa esse placar e fala, putz, o time tá encaixando, hein? Tá encaixando, tá engrenando, tá se entrosando. Entrosamento leva tempo também. Mas é o mesmo elenco. Mas os caras tiveram férias, fica parado, vai curtir, vai pra praia, vai pra festa, vai pra farra, tá ganhando condicionamento físico, né? Aí você começa a viver aquele dia, todo dia com o cara de novo, as coisas começam a voltar, mas às vezes leva tempo, né? Não é assim. Então o início pensando de forma otimista, eu acho que é um início de que um indício de que o trabalho do Paulo Souza está começando a encaixar, né? Falar de Vasco e Botafogo, o Botafogo venceu por 1-0, tá? E o Vasco pressionou, hein? O Vasco buscou o empate, teve bola na trave, o Gatito fez grandes defesas. O Vasco tentou de tudo. E o Botafogo também teve chance de ampliar ainda o placar, mas o Vasco tentou, pressionou e não deu, né? Não deu. Aquele jogo que tenta e a bola não entra, né? A bola não entra. Não sei se vocês acompanham o Casimiro, e o Casimiro que o cara fala, esse tipo de coisa com o Vasco não acontece. Se fosse com o Botafogo, a bola ia entrar, né? É o que o Casimiro fala. Tem lances que é impressionante, assim. O Vasco também é meio azarado mesmo. Tem lances que realmente, assim, a bola tem tudo para entrar, ela não entra. E quando acontece semelhante com o adversário, a bola entra, né? Então são os detalhes que fazem a diferença, né? Eu não acho que é motivo para xingar, para cobrar, mas, poxa, acontece, né? Esse tipo de jogo acontece até com os melhores equipes, né? Não aqui dizendo que o Vasco não é a das melhores equipes, né? O Vasco está jogando Série B, tem um elenco mais limitado, mas isso acontece também com o Flamengo. Empurra, ataca, chuta, tenta, a bola não entra às vezes.
Faz parte, né? Tem jogo que tudo dá errado. Mas se a campanha do Vasco é boa, que ela é interessante, isso é. Então, primeira vitória aí do. Primeira vitória porque é a primeira partida após a queda do Anderson Moreira, né? Mas a primeira vitória aí do Botafogo sem o Anderson Moreira, que foi demitido após o jogo do Fluminense. Mais um técnico de uma equipe da Série A que cai, né, no campeonato estadual. Diz que essa demissão teve o aval do John Textor, que é que é o dono do Botafogo. Teve a canetada do John Textor. Ele quis a demissão do Anderson Moreira porque ele tem um interesse num português chamado Luiz Castro, né? É um cara que não tem passagem por grandes clubes, mas segundo o que a gente apurou aqui é isso. Ele não é que o Anderson estava jogando mal nem nada disso. Ele, segundo o John Textor, foi uma decisão estratégica pensando no futebol e para quem é a favor do clube empresa é isso, né? É isso. Não tem chororô, não tem não adianta espernear, é isso, né? É só negócios, são só negócios. Pouco importa se o Anderson Moreira tirou o Botafogo da 13ª, 14ª colocação da Série B e levou o título. Levou o time de volta para a Série A. Tem um dos maiores aproveitamentos, né, pelo menos de todos os treinadores hoje em atividade no Brasil. Tinha um dos melhores aproveitamentos. E aí o cara é mandado embora. São só negócios. Eu não vou criticar aqui o John Textor. Ele comprou a equipe para isso, para ele tomar decisões. Agora, aquele discurso de que o Vasco não é meu. O Vasco não, o Botafogo não é meu. Eu vou ser só o gestor. O Vasco é maior, ele já existia quando eu nasci. Tudo. Isso é balela. Isso é discurso para ganhar o apoio do torcedor. Mas o negócio é dele. O clube é dele. As decisões vão passar por ele. Então, o clube empresa é muito legal? É. E o John Textor está fazendo um saneamento geral. Pelo que eu vi aqui, ele sanou todas as dívidas aí com jogadores e funcionários, né? Colocou tudo em dia. Poxa, que animal isso. Pô, peço perdão na palavra, mas que do caramba, né? Para não falar outra palavra. Que do caramba fazer isso. Que trabalho, né? Que gestão. O cara injetou dinheiro mesmo para levar o clube para um outro patamar. Isso é do caramba. Isso é sensacional. Agora, depois não adianta chororô de que, poxa, mandou o Anderson Moreira embora. O cara tinha um super aproveitamento, levou o time para a Série A. Essa coisa de amor não existe mais. São só negócios. Então não adianta ficar com esse mimimi, não. Esse chororô de que, cara, isso não existe mais. O clube foi vendido, é assim que vai funcionar e ponto final. E com o Cruzeiro vai ser a mesma coisa, tá? Já aconteceu isso com o caso Fábio, é assim. Agora é assim, não adianta chorar, espernear, falar que foi sem jeito, falar que poderia ter sido feito de um negócio. Não tem negócio melhor. O negócio melhor é pensar nas finanças do clube ou no interesse do dono. Esse é o melhor. Esse é o clube empresa, né? Doa quem doer. Se você quer ser ingênuo de achar que isso é tudo do jeito que você quer, do jeito que você pensa, você está enganado, né? Então tem muita coisa boa. E a gente vê o resultado do Fluminense, do Cruzeiro dentro de campo. A gente começa a ver. Agora não tem coisas boas? Tem. Agora tem as coisas ruins também, né? Tem as coisas ruins também. E aí não adianta. Então eu nem vou criticar o John Textor, porque o clube é dele agora. Ele toma as decisões que ele quer e são baseadas, né, no parâmetro que ele quer estabelecer. Se ele viu que o Anderson Moreira é um treinador de Série B e que não poderia ajudar o Botafogo a disputar pelo menos uma Libertadores ou pelo menos um título de Copa do Brasil de repente, ele vai trocar. Ele vai falar, putz, o Anderson Moreira é um bom treinador, mas ele é um treinador de Série B, não vai dar certo na Série A. Então vamos trocar agora, tá no começo. Agora é a hora. E é isso, talvez tenha sido essa a decisão dele. Né? Agora que foi sem jeito, o Anderson Moreira disse que nem sabia que ia ser demitido, foi sem jeito, mas é assim, faz parte, né? É o clube empresa agora. E aí não adianta
chorar sobre o leite derramado. Agora já é do cara. Agora aguenta. O cara vai gerenciar, vai gerir o clube como uma empresa, né? E não adianta depois o torcedor ir lá, Ronaldo Gordão vem dar satisfação. Não existe isso. Não existe isso. Vai arranjar o que fazer, vai trabalhar, porque isso aí acabou. Né? Todo respeito ao torcedor do Cruzeiro que foi lá, mas essa que é a verdade. Vai arranjar outra coisa para fazer. Vai assistir outro esporte, porque as decisões vão ser do Ronaldo agora, goste ou não. Então tem dessas coisas que vai ser criticado, isso aí vai ser falado. Se o novo treinador vier, se conseguir trazer, né, esse Luiz Castro e o trabalho for ruim, aí vai todo mundo cobrar, ele mandou o cara embora, não tem o que cobrar. O cara nem tá no Brasil, você acha que ele vai estar ligando? O cara não tá nem aí, meu. O clube é dele agora. Então tem dessas coisas, não adianta depois ficar de falar que foi sem jeito, que é isso e aquilo. Não, o jeito do dono é o jeito do dono, não existe sem jeito de jeito legal. É o jeito empresa. Toda empresa funciona assim. E ponto final. Vamos ao Campeonato Paulista agora. São Bernardo e Bragantino. São Bernardo venceu 1-0, hein? O São Bernardo reina absoluto no seu grupo do Campeonato Paulista, né? Venceu o Bragantino. O Bragantino vem numa oscilação, né? Ganha do São Paulo, aí ganha um jogo bem, aí empata ou perde, aí ganha outro bem, aí agora perde. Então vem numa inconstância aí o Bragantino, né? Até um pouco estranha, na minha opinião, até um pouco estranha. Eu pelo menos imaginei, né, um início avassalador do Bragantino, apesar de ser líder do grupo D, grupo que está com o Santos. Mas eu imaginei um Bragantino, um início mais avassalador aí de temporada, mas é aquela coisa, né? Início de temporada, tem jogadores que ainda não estão no seu 100% físico, entrosamento ainda está chegando lá, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E sendo o líder do grupo, cara, não tem muito que a gente ficar falando de bom ou de ruim, né? É líder do grupo, né? Então tá fazendo a sua parte, tá fazendo o que é preciso. Estiver fazendo o trabalho, mesmo perdendo, fazendo um trabalho legal, projetando o resto da temporada, aí tá tudo certo, né? Então não vou nem criticar. Para finalizar aqui, outros dois gigantes paulistas, né? O Santos venceu do Ituano 2-1 e o São Paulo venceu a Ponte Preta também por 2-1. O Santos jogava na Vila, abriu o placar com o Marcos Guilherme, tomou o empate, né, do Ituano. E aí o Ricardo Goulart consegue fazer o seu gol aí primeiro gol aí vestindo a camisa do Santos, né? Nessa fase de Santos, fez o seu primeiro gol de cabeça, com o cantinho do gol, né? Bela cabeçada do Ricardo Goulart, mas o Santos ainda para mim apresenta os mesmos problemas crônicos que vem apresentando nas últimas partidas, né? Existem momentos, lampejos e aí de 15, 20 minutos de muita intensidade, onde o Santos é muito superior ao adversário, mas esse ritmo cai, né? É uma equipe que está claramente fora de forma. Claro, o Ricardo Goulart ainda é evidente que ele ainda está fora de forma, mas ele precisa entrar em campo porque ele é um cara definidor. Ele faz, às vezes, poxa, uma bola que chegou para ele ali redonda, uma cabeça, o cara sabe o que ele está fazendo dentro de campo. E às vezes o adversário não vai conseguir ser perfeito e neutralizar o Ricardo Goulart, tirar todas as bolas ali da grande área. E aí ele encontra espaço, né? O cara que sabe, como o Ricardo Goulart, se tiver espaço ele vai fazer. Então por isso que ele tem que estar claramente fora de forma, tá, mas ele tem que estar dentro de campo, né? Pelo elenco que tem o Santos, ele precisa entrar lá, mas evolução, o Santos joga bem, é o que foi, o Santos joga bem por alguns minutos. Mas isso não é isso não dura a partida inteira, né? Tanto que o Ituano faz o gol de empate. Então precisa de uma evolução física, até um pouco de evolução tática, mas eu acho que muito mais física, né? Tem jogadores da base, né, que não estão acostumados com essa intensidade de jogar um profissional. Os caras com o tempo vai ganhar tudo isso. Acho que o ponto do Santos eu acho que é tempo. O Santos precisa de tempo e precisa de paciência da torcida. Porque aí começa a empatar, o Ituano empata, o torcedor começa a ficar impaciente, começa a cobrar, começa a vaiar
E aí sai com a vitória, tá tudo ok, tá tudo certo, vão cobrar, vão reclamar ainda do Fábio Carelli, que precisa melhorar, mas existem momentos das partidas do Santos que você olha e fala, cara, dá pra acontecer, dá pra chegar lá, só que os caras estão fora de ritmo, estão claramente fora de forma ainda. Então eu imagino, a minha projeção é que o Santos, à medida que vá melhorando a sua forma física, técnica e tática, é uma equipe que vai dar muito trabalho, mas ainda está em formação. Né? É uma equipe que claramente ainda está em formação. O São Paulo sofreu também. A Ponte Preta sai na frente, um gol de pênalti do Luan. Tudo começou ali numa cobrança de lateral, né? E o Jandrei, aliás, o Jandrei continuou no gol São Paulino. E eu fiz essa observação na última partida e faço novamente, né? O Jandrei tá meio que trazendo sorte pro São Paulo, né? Não dá pro... O Volpe, infelizmente, atrai gols, né? Infelizmente. Às vezes ele faz uma partida excelente, né? E os adversários encontram gols no Volpe que eles não fazem em qualquer outro goleiro. É impressionante. O Volpe tá traindo uns gols que, putz, não dá para ele defender. Nenhum goleiro defenderia. Ou talvez um ou dois goleiros defenderiam. Então ele tá traindo gol. Infelizmente é isso, a fase não é boa. Né? Deixa o Jandrei, que a fase do cara ainda é melhor e querendo ou não, com ele em campo, a equipe não tá perdendo. A equipe não tá perdendo. Ele comete o pênalti ali, tentou o que pôde, não deu. O Luca vai lá, converte, deslocou bem o goleiro, faz o gol. E aí, a vitória da Ponte Preta, ela parecia praticamente cravada. Até os 40 e poucos minutos do segundo tempo, a Ponte Preta estava ganhando o jogo. E aí o Gabriel Sara empata num erro da defesa da Ponte, o Calério vai lá e faz mais um gol. Aliás, que erro da defesa da Ponte, pessoal, você vendo para esse é o problema de você ficar tocando o passe no campo de defesa, né? O Calério apareceu ali que nem um foguete, cortou a bola e fez o gol. O goleiro da Ponte Preta ficou louco, né? O Igor ficou insano. Quando ele toma o gol de empate, ele já virou o Hulk ali, né? Saiu socando o ar. Quando ele toma esse segundo gol, aí o cara fica maluco, né? Porque, poxa, você vencendo até... Chegou no final do jogo, você toma o gol da virada... Tava vencendo, você toma o gol da virada nos acréscimos, cara. Assim, é surreal. É surreal. Por isso que eu falo... poxa, não sei se mas o Jandrei tá sendo meio que o talismã desse time do São Paulo, velho. O Rogério Ceni tem que deixar ele. Infelizmente é isso, assim, fico triste pelo Volpe, né? Porque ele teve as suas falhas, teve o seu momento, mas pelo menos nesse Campeonato Paulista você não teve uma falha que você fala, nossa, o Volpe falhou, não falhou, ele tá traindo uns golaços, velho. Ele tá, é o que eu falei do Luan no Palmeiras, né? Ele, infelizmente, ele atrai coisas que, poxa, coitado do atleta, né? O cara não tem culpa. Então deixa o Jandrei, né? O talismã aí tá funcionando, deixa ele jogando. Agora, o São Paulo, o que eu falei do Santos, vale exatamente pro São Paulo. Uma equipe que mostra os mesmos problemas que a gente vem vendo nas últimas rodadas. Há evolução para as duas equipes? Há. Tá? E o São Paulo teve uma evolução boa. Ficou ainda mais com a bola. E aí continua tentando agredir dos mesmos jeitos. Com a bola na área, enfim, cometendo alguns erros defensivos que são imperdoáveis, que culminou aí com o gol da Ponte Preta, apesar de ter sido o pênalti marcado pelo Jandrei, mas, poxa, sobrou só ele e o jogador da Ponte, que eu esqueci o nome agora, peço desculpas ao torcedor e ao jogador, mas fez o que pôde, né? A bola sobrou, ele errou o tempo de bola, acertou o cara, né? Então, continua cometendo erros defensivos bizonhos, continua tendo posse de bola, continua jogando bola na área, os mesmos erros e o São Paulo vence mais uma vez. Então, se vale de alguma coisa positiva, pelo menos venceu, né? Agora sim, o São Paulo também tem o São Paulo também tem momentos da partida em que você vê uma evolução razoavelmente, né? Você viu uma evolução tática, mas são lampejos, né? São apenas lampejos. E isso é ofuscado pelos erros defensivos que vem acontecendo nas últimas partidas. Então o São Paulo tá sabendo segurar a bola, tá sabendo
É, cara, manter a posse de bola, que não significa absolutamente nada, mas beleza, é bom, né? Na final do Mundial ficou evidente o quanto é importante ter a posse de bola para você preservar os seus jogadores fisicamente, né? O Palmeiras só se defendeu e, cara, morreu, o time ficou acabado. O Rony já não tinha mais perna, né? O Scarpa já não tinha mais, o Dudu não tinha mais perna. Porque se joga defensivamente, você tem um preço, né? E o custo é físico. Então, para o início de temporada, onde existe esse problema físico, onde os jogadores precisam ganhar ainda condicionamento, é importante você ter a bola nesse sentido. Agora, que isso vai resultar em ataque, não vai. Que isso significa que o time é muito ofensivo, como diria o Silvinho, não é. Mas é importante nesse aspecto. Vamos ter a bola para a gente se preservar. A gente corre menos, né? A gente se poupa. É importante nesse sentido. Agora, evolução de ataque, ainda não há. Continua esses lançamentos na área. Defensivamente também não tem mostra de melhora. Toda partida acontece um erro bizarro. Então, se vale de alguma coisa, mostra que o Jandrei tá com estrela aí, né? Tá fazendo. O São Paulo não perdeu ainda com o Jandrei, se eu não me engano, né? E tá pontuando, né? Acho que é importante pontuar porque dá sequência pro Rogério Ceni, dá respaldo pro trabalho. Porque o torcedor já tá fechado com o treinador agora. E agora quem fizer corpo mole, aparentemente, né? Pelo menos imagino eu que o torcedor vai pegar no pé de quem tá fazendo corpo mole, não do Rogério. Que eu acho isso importante. É que o Rogério jogou as merda no ventilador e aí a torcida fechou com ele. Né? E aí agora, quem for contra o Rogério, esses caras vão sofrer com o torcedor. Porque o Rogério, quando ele vê que vão querer queimar ele vai na coletiva, ele vai jogar a merda no ventilador de novo. E a torcida vai caçar esses caras que estão querendo queimar o Rogério Ceni. Isso foi muito bom pro Rogério. É ruim pro ambiente interno do clube, sem dúvida nenhuma. Isso é muito ruim pro ambiente interno do clube. Agora é bom pro Rogério, porque ele mostra que o trabalho dele ele tá fazendo. Agora, a evolução não acontece por uma série de fatores. E um desses fatores são pessoas querendo boicotar o trabalho dele. Importante ele expor isso, porque muitos treinadores ficariam calados e provavelmente já teriam sido demitidos. E o Rogério vai ter sequência. Pelo menos, né, vai ter imagino eu, vai ter uma longa sequência. Que eu acho que o time vai evoluir. Mas essas peças aí que estão mal intencionadas, inclusive entre os jogadores, vão precisar fechar com o treinador. Vão ter que tomar uma decisão. Porque senão, se eles tentarem queimar o Rogério, eles vão ser queimados também. Então agora é bala trocada. A melhor coisa que o Rogério fez foi ganhar essa moeda de troca. Vocês vão tentar me derrubar, então vamos ver quem cai primeiro. Né? Eu também vou falar umas poucas e boas aí. É sensacional o que o Rogério Ceni fez. Sensacional. Os caras desrespeitando mais do que o jogador lendário que ele foi, desrespeitando o atleta vitorioso que ele, o atleta não, o profissional vitorioso que ele é. Desrespeitando, cara. É na caruda. Então vai lá e fala mesmo que tem que ser falado. Pô, sensacional o que fez o Rogério Ceni. Ah, vocês vão querer me queimar? Então vocês vão ver só. Cara, incrível. Incrível, assim, mostra que é um mostra que é um cara, perdão a palavra, mostra que é um cara foda, né? Que ele sabe o que tá fazendo. Então deixa o cara trabalhar, espero que o torcedor continue fechado com ele, porque eu acho que tem tudo para aos poucos as coisas acontecerem do jeito que o Rogério precisa, para que ele crie um bom ambiente, para que ele tenha uma boa equipe e para que essa equipe comece a render. Agora, essa postura ofensiva do Rogério também tem os seus problemas. Isso gera uma estabilidade interna. E, por enquanto, as coisas devem estar agitadas, os ânimos devem estar um pouco exaltados, mas ainda está na paz, né? Se acontecer uma guerra interna, aí não sei o que pode acontecer. Mas, por enquanto, eu vejo um futuro bom para o São Paulo, né? Com o torcedor fechado, com o treinador, eu imagino exatamente isso, né? As peças que não estão interessadas em contribuir com o treinador vão acabar caindo um a um, porque a torcida está fechada com o treinador. E aí ele vai ter o ambiente, o espaço ideal para ele fazer um bom trabalho, que é isso que ele precisa, que ele nunca teve no São Paulo, né? Ele nunca teve isso no São Paulo. E agora existe essa possibilidade. E se ele tiver, aí sim eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho no São Paulo. É isso, gente.
Hoje um podcast foi um pouco mais longo, né? Eu estendi demais falando novamente de Mundial, mas é isso. Assim, a gente acaba vendo algumas coisas e a gente tem que repercutir, né? Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Infelizmente, uma pessoa morreu aí nesse tumulto, nesse confronto pós-final, né, do Mundial. A gente lamenta, né? Fica aí os sentimentos para as famílias, para os amigos, para os parentes, né? Infelizmente, o nosso futebol tem dessas coisas, né? E eu não acho que é algo normal. Eu não acho que é algo normal. Acho que é algo bizarro. Eu acho que é uma aberração. Mas se a justiça não faz a sua parte, a gente só pode repercutir, a gente só pode condenar e a vida vai seguir, né? E vai ser uma família que agora não tem um membro querido, infelizmente, né? Infelizmente. Mas é isso, gente. Finalizo o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana, uma excelente semana, um forte abraço e, aliás, antes de finalizar, teve uma polêmica ali do Gabriel Menino, né, no Palmeiras, que ele curtiu um post do Chelsea. Quando o Chelsea postou lá, Chelsea campeão, o Gabriel Menino curtiu. E isso foi mal visto, hein? Isso foi mal visto por torcedores, diz que por alguns líderes do elenco e pela diretoria. Assim que o time voltar às atividades, vai ter uma conversa aí com o Gabriel Menino. Alguns torcedores, inclusive, nem querem mais o Gabriel Menino no elenco. Você vê o que ponto chegou, né? É polêmico? Mas eu acho que, cara, é um mimimi excessivo. Ele não pode curtir. Por que não pode parabenizar a equipe adversária? As pessoas entenderam como uma birra porque ele foi cortado, né, dos 23 jogadores que disputaram o Mundial. Agora, eu não vejo problema nenhum, cara. Sincero, honestamente. Assim, me desculpe se eu tô sendo muito ignorante, mas eu não vi problema nenhum. Qual que é o problema de você prestigiar, você parabenizar a equipe que venceu você? Qual que é o problema agora? Enfim, é o fanatismo de torcedor, né? Mas pode gerar uma polêmica aí. A gente vai acompanhar essa semana se alguma coisa vai sair disso ou não. Espero que o Abel saiba blindar o jogador. O Abel nunca foi de queimar. Espero que ele consiga, inclusive, recuperar o jogador, porque o Gabriel Menino é um grande jogador, né? Espero que o Abel faça essa gestão. Espero que blindem o atleta, assim como blindem o Patrick de Paula, que para mim também é outro monstro. E seguir acompanhando qualquer notícia do Corinthians, que agora também, pela fase da equipe, não tem pressa e é assim que tem que ser. E qualquer outra notícia que a gente tiver, né? Seja de reforço, seja de contratação, novo treinador do Botafogo, por exemplo, a gente vem aqui, a gente vai repercutir. E agora sim eu finalizo. Valeu demais, galera. Ótima semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!